E aí, amigos, tudo bem? Numa boa? Hoje eu vou falar novamente do meu amigo La Boétie, nessa obra que eu gosto muito, né? O discurso sobre a servidão voluntária. Este é, se não me engano, o terceiro vídeo que eu falo sobre esta obra, mas ela é incansável. A gente lê e tem vontade de ler novamente. Então, comprei essa versão mais nova para reler e discutir este assunto sobre um viés, né, de 2024. Pois bem, vamos fazer aquele preâmbulo para quem não conhece a obra. A obra basicamente se baseia, já no seu título, num oxímoro. Ele fala na servidão voluntária. E aqui já fica interessante, é possível alguém ser escravo, ser servo de maneira voluntária? Ou seja, eu quero ser teu escravo e não quero nada em troca? Pois bem, La Boétie, ele vai partir do princípio que a resposta é sim. A resposta é bem possível que as pessoas sirvam porque querem servir. Lembrem que isso foi escrito num tempo histórico em que nós tínhamos os reis absolutistas e a Igreja Católica empoderada. Então, ele olha e vê como pode, né, milhares de pessoas servir a um. Como pode centenas de cidades servir a um? Como pode os estados, 2, 3 estados servirem a um? Percebem? Ele entende que não é possível numericamente, né, inúmeras pessoas servirem a um. Porque veja bem, não é viável a ideia de que a força de um se sobreponha a de muitos. Portanto, é preciso que este um, que não tem poder, seja empoderado pelos seus súditos. Melhor dizendo, só são súditos porque empoderam esta única pessoa. Portanto, aonde está a força do murro do déspota? Na mão dos seus subordinados que esmurram os outros. Aonde está essa visão de águia? Essa visão que tudo vê do soberano está nos olhos dos súditos que tudo observam. Então percebam, e aqui acaba de me cruzar pela cabeça, o Hobbes, quando fala do Leviatã, lembram o Estado como o Leviatã? Que tudo pode sobre o povo? Aqui, neste caso, o Leviatã é criado para ficar a serviço do tirano, mas esse Leviatã é feito pelo povo que quer servir. É um Leviatã escravo, é um Leviatã trabalhador do soberano, é um Leviatã submetido, domesticado, porque quer ser domesticado e quer ser submetido. Então, percebam o oxímoro aqui já fazendo todo o sentido. E como isto acontece? Porque não há revolta, sequer a vontade de revolta. Porque primeiro ele vai dizer da covardia. As pessoas são covardes. Mas não é a covardia, esta corriqueira. Essa covardia que ele aponta é uma covardia ativa. Não é exatamente o medo, é uma covardia que diz assim: sirva, porque é muito melhor servir. Percebam, não é eu tenho medo. Eu não tenho medo porque é apenas uma pessoa. Eu me acovardo porque eu quero ser covarde. Eu me acovardo porque não quero deixar de me submeter. Então vejam que é uma atitude
proativa, é uma vontade. Então não é essa covardia que a gente imagina do pobre cidadão. Tem também a covardia, esta especial, tem o hábito, o costume, né? E eu acrescento a ideologia, né? Mas o hábito por quê? Porque o meu pai obedeceu, meu avô obedeceu, meu bisavô submeteu-se, né? E assim sucessivamente, todos os meus ancestrais se submeteram. Portanto, eu já nasci nesse ambiente. A literatura que eu leio, os jornais que eu leio, as pessoas com as quais eu converso, todas elas estão dentro dessa linguagem de submissão, estão dentro de um comportamento submisso, de tal sorte que eu, um covarde ativo, dentro de um costume, como vou me libertar? Perceba como é difícil. E se eu me cercar cada vez mais de pessoas que mais se submetem, tanto mais submetido conscientemente eu serei. Então aqui temos a covardia, nós temos o hábito, a ideologia, o costume, a moral, a literatura, a cultura que me submete. E o mais interessante, terceiro, eu quero ser um tirano. Eu sou um tiranete, né? Eu também quero parcelas desse poder. Eu também quero submeter alguém. Eu também quero ser tão poderoso quanto este único que é tão poderoso. Eu também quero que as pessoas se submetam a mim. Portanto, evidentemente, que eu submeto as pessoas abaixo de mim, igual ao tirano, para eu me sentir parte deste poder. E aqui me lembra Paulo Freire. Paulo Freire, gente, quando ele diz que todos nós carregamos dentro de nós um tirano. Se nós não nos desalienarmos, né, nós alienaremos os outros também. Estou lá na pedagogia do oprimido. Se eu não me desoprimir, eu serei um opressor. Tem um opressor dentro de mim. Então, se fosse possível imaginar novamente um contrato social, Hobbes, Locke, Rousseau, fôssemos imaginar um contrato social, hoje, segundo Laboissy, faríamos um contrato social abdicando da razão, um contrato social que não criaria cidadãos, mas criaria servos. Seria um contrato social em que seríamos desnaturados, ou seja, tiraríamos de nós a natural propensão à liberdade e à razão e criaríamos um Estado para nos oprimir. E aqui não importa se democracia ou não, mas um Estado montado para nos oprimir. Percebam que eu já estou me aproximando do contexto do século XXI. Poderíamos ainda dizer, não, nós nos submetemos porque há polícia, porque há exército, né? Laboissy vai dizer que o exército, as polícias, são apenas espantalhos. Sabe a função do espantalho? Está lá na lavoura para os passarinhos ficarem com medo e se afastarem. Não que o espantalho se mexa. Então perceba que ele está dizendo que mesmo as forças repressoras não conseguiriam conter, né, uma contraação da população. E aqui que é bacana. Seria ele o primeiro dos pacifistas? Porque ele diz assim, deixem de servir ao opressor, apenas isso. Né? Se vocês fossem lenha, o fogo só existiria porque vocês estão lá para serem queimados. Basta não estarem lá. É bem simples. Basta não ser lenha para a fogueira do tirano. Deixem de obedecer. E pronto, está tudo resolvido.
Então, eu fico pensando, vamos atualizar. Quem é o nosso tirano hoje? A quem nós obedecemos de maneira servil porque queremos ser? Seria ao ex-presidente? Este soberano amalucado? Seria ao desejo de ascender as classes sociais cada vez mais acima e, portanto, eu me submeto e tenho um comportamento que é esperado dessas classes, me submeto, sou servo? Seria o capital? Seria o capital um soberano que eu devo me submeter e agir de acordo com ele? Será que ainda é possível nós nos rebelarmos contra os soberanos que nós elegemos e que só existe ou só existem esses soberanos porque nós somos servos? Percebem que basta deixar de seguir para deixar de existir? Basta deixar de obedecer para que a ordem desapareça? Basta deixar de querer o capital para que ele se desempodere? Eu não disse desapareça, se desempodere. Porque veja, eu não estou dizendo um outro tipo de submissão do tipo, eu não me meto com isso. A política é coisa feia, então eu não me meto com isso. Não, eu estou falando ativamente de deixar de submeter-me àquilo que eu me submetia, porque eu queria me submeter. É preciso que cada um de nós reconheçamos em nós a que nos submetemos, porque naturalmente, se fosse possível retomar a reflexão do Lavoisier, né? Se há uma natureza, se naturalmente somos livres e racionais, por que nos submetemos e nos tornamos tão irracionais? Porque o discurso de ódio nos convence. Por que eu gasto uma vida inteira para obter coisas que quando eu morrer vai servir a outros? A quem me submeto? Portanto, a servidão voluntária está aí para que nós pensemos no século XXI quem são nossos senhores e por que somos tão escravos quanto fomos na Europa medieval e etc, etc e etc. Abraço e até a próxima.